A porta da casa da minha mãe tinha o mesmo cheiro de sempre. Uma mistura de desinfetante de lavanda com o bolo de fubá, que ela só fazia quando queria alguma coisa. Eu tinha acabado de dirigir por 4 horas, atravessando o trânsito infernal de São Paulo até o interior, sonhando com um abraço, um banho quente e a sensação de pertencimento que o Natal supostamente deveria trazer. Deixei minha mala no corredor, o corpo moído pela viagem, e encontrei todos na sala. Minha mãe, Sônia, nem se levantou do sofá. Seus olhos passaram por mim e pousaram na minha mala, como se calculassem o espaço que eu ocuparia. "Que bom que você chegou, filha", ela disse com uma praticidade que cortava o ar. "Eu, seu irmão e a Ju vamos passar o feriado prolongado em um resort. Já reservamos há 1 mês. Você fica com as crianças." Não era um pedido. Era uma notificação de serviço. A viagem, o cansaço, a expectativa de um reencontro familiar. Tudo se desfez em um instante, substituído pelo peso frio e familiar da minha função naquela casa. Eu não era a filha. Era o recurso. Meu irmão, Tiago, recostado na poltrona como um rei em seu trono, soltou uma risadinha debochada que arranhou o que restava da minha alma. Tia Sara, a salvadora da pátria, como sempre. Sua esposa, Juliana, ao lado dele, ofereceu um sorriso cúmplice, um endosso silencioso à humilhação. O som da risada deles ecoou na sala, misturando-se com o barulho da televisão, onde uma família de comercial vendia a ilusão de um Natal perfeito. Meus sobrinhos, Léo e Bia, brincavam no tapete, alheios ao fato de que sua tia acabara de ser despromovida de parente a babá não remunerada. Naquele momento, eu entendi com uma clareza dolorosa que minha presença ali não era celebrada. Era necessária. Eles não me queriam. Queriam o que eu podia fazer por eles. Queriam minha disponibilidade, meu tempo, minha energia, para que pudessem viver suas próprias vidas sem inconvenientes. Eu não era uma convidada para a festa de Natal deles. Eu era a equipe de apoio contratada para que a festa pudesse acontecer sem mim. Enquanto eu processava a ordem disfarçada de boas-vindas, minha mente me traiu, projetando uma memória de 2 anos atrás. A imagem nítida do extrato bancário mostrando a transferência de $15, 00 que fiz para consertar o telhado da casa deles, uma despesa urgente e inesperada, que, convenientemente, só eu poderia cobrir. Lembro do "obrigada" apressado da minha mãe pelo telefone. Um som que evaporou tão rápido quanto foi dito. 2 semanas depois da minha transferência, vi uma foto de Tiago ao lado de seu carro novo. Um presente generoso da mamãe para ajudar o menino a começar a vida. Meu dinheiro, fruto de meses de trabalho duro, foi para a estrutura da casa. Um investimento invisível e esquecido, tratado como minha obrigação. O dinheiro dela foi para o desejo dele. Um luxo visível e celebrado. A dinâmica era clara e antiga. Meus sacrifícios eram o alicerce silencioso sobre o qual os caprichos do meu irmão eram construídos. E ali, de pé na sala, eu via o mesmo padrão se repetindo, só que desta vez, a moeda de troca era meu tempo e minha dignidade. Foi o sorriso de aprovação da minha mãe ao comentário de Tiago que finalmente quebrou algo dentro de mim. Não foi um estalo barulhento, mas uma fratura silenciosa e profunda. A dor aguda da rejeição, que por anos me paralisou, começou a se transformar em uma clareza gélida, quase matemática. A esperança de um dia ser amada por quem eu era, e não pelo que eu fornecia, morreu ali, entre o sofá e a televisão. Eu olhei para eles, que já discutiam os horários do resort, e um sorriso se formou no meu rosto. Não era um sorriso de consentimento, mas uma máscara. Por trás dele, uma decisão irreversível estava sendo forjada no fogo daquela humilhação final. Eles não sabiam, mas acabavam de me libertar. A salvadora da pátria estava prestes a salvar a si mesma. É impressionante como uma vida inteira de expectativas pode se desfazer em um único segundo, não é? Tenho certeza de que muitos de vocês que me ouvem agora já viveram esse momento exato. Me contem de onde vocês estão me assistindo, para eu saber até onde essa sensação de basta ressoa. Aquele pedido, ou melhor, aquela ordem, não nasceu do nada.
Foi apenas o tijolo mais recente em um muro de expectativas que venho sendo forçada a construir desde que me entendo por gente. A dinâmica da minha família sempre funcionou como um ecossistema perfeitamente desequilibrado. Minha mãe, Sônia, era o sol, distribuindo calor e luz de forma seletiva. Meu irmão, Tiago, era a planta favorita, sempre posicionada para receber os melhores raios, crescendo vistoso e mimado. E eu era a terra, o solo. Minha função era nutrir, sustentar e garantir que a planta favorita tivesse tudo o que precisasse para florescer, sem nunca esperar nada em troca, além da honra de ser útil. A água que me regava vinha na forma de uma responsabilidade que eu nunca pedi, mas que aprendi a aceitar como minha única forma de existir naquele ambiente. Se eu não servisse para resolver, eu simplesmente não servia para nada. Essa era a regra não dita que governava cada interação, cada pedido, cada sacrifício. O padrão era tão previsível que chegava a ser entediante. O telefone tocava, e o nome mãe brilhava na tela. Meu coração, por um instante, se enchia de uma esperança tola. A esperança de que, desta vez, seria diferente. Que a ligação seria apenas para saber como eu estava, para compartilhar uma novidade, para uma conversa sem propósito. Filha, como você está? Ela sempre começava, a voz macia como veludo. Eu respondia, contava sobre meu trabalho, sobre um filme que vi. Ela ouvia com uma paciência calculada, esperando a deixa perfeita. E então, vinha. Que bom, filha. Falando nisso, você não sabe o que aconteceu. E a partir daí, desenrolava-se o problema da semana. O vazamento na cozinha, a conta de luz que veio mais alta, a dificuldade do Tiago em pagar o seguro do carro. A conversa sempre terminava com um pedido disfarçado de desabafo, uma transferência de responsabilidade que eu era psicologicamente treinada para aceitar. Eu desligava o telefone sentindo o peso do problema dela nos meus ombros e o vazio da conversa que nunca tivemos. O episódio do telhado, há 2 anos, foi o exemplo mais gritante dessa exploração. Lembro da voz de pânico da minha mãe ao telefone, descrevendo uma goteira que ameaçava destruir a casa inteira durante uma tempestade. Sara, pelo amor de Deus, o gesso do teto da sala vai desabar. O Tiago não tem como ajudar agora. Ele está todo enrolado com as contas do apartamento. A urgência na voz dela ativou meu modo resolvedora instantaneamente. Não houve tempo para pensar, apenas para agir. Eu não questionei por que meu irmão, um homem adulto, não podia arcar com a manutenção da casa onde cresceu e que um dia herdaria. Eu não ponderei sobre o fato de que eu morava de aluguel em outra cidade. Eu apenas vi o problema, a necessidade da minha mãe, e abri meu aplicativo do banco. Os 15.000 reais, economizados com tanto esforço para a entrada do meu próprio apartamento, foram transferidos em menos de 5 minutos. A sensação de alívio na voz dela foi minha única recompensa. O agradecimento foi tão efêmero quanto a transferência foi rápida. Ai, filha, você salvou a gente. Obrigada, viu? Depois a gente se fala, preciso ligar para o empreiteiro. E foi isso. O assunto morreu ali. Nos dias seguintes, nenhuma menção ao dinheiro, nenhuma pergunta sobre como aquele desfalque impactaria minhas finanças. Meu sacrifício foi tratado como um serviço prestado, uma obrigação cumprida. Foi absorvido pela estrutura da casa, tornando-se invisível, silencioso, esquecido. Era como se aquele dinheiro nunca tivesse sido meu. Era um recurso da família que estava temporariamente sob minha guarda, esperando para ser convocado. Eu me tornei uma extensão da conta bancária deles, um fundo de emergência com um coração que batia na esperança de, um dia, ser visto como mais do que apenas um número. A invisibilidade do meu esforço era a prova mais clara do meu valor para eles. Eu só existia quando era necessária. A verdadeira facada, no entanto, veio 2 semanas depois. Eu estava rolando o feed de uma rede social quando vi a foto. Tiago, sorridente, apoiado no capô de um carro novo, um modelo que eu sabia ser caro. Na legenda, uma mensagem de Juliana, sua esposa. Parabéns, meu amor, pelo carro novo. E um agradecimento especial para a sogra Sônia por esse presentão que vai ajudar tanto a nossa família.
O sangue gelou nas minhas veias. O presentão da minha mãe. Enquanto meu dinheiro, fruto de meses de trabalho extra e planejamento rigoroso, era usado para tapar um buraco estrutural, tratado como um dever, o desejo do meu irmão era celebrado como uma conquista, financiado com um dinheiro que de repente apareceu. A lógica era cruel e inegável. Meu dinheiro era para a necessidade. O dela era para o luxo dele. Meu sacrifício garantia a estabilidade para que os caprichos dele pudessem ser satisfeitos. Naquele momento, a injustiça deixou de ser uma sensação e se tornou um fato matemático. Essa dinâmica se repetia em menor escala, no dia a dia. Quando saíamos para jantar em família, a conta magicamente vinha parar na minha frente, com a desculpa de que eu ganhava mais e morava sozinha, sem tantas despesas. Era eu quem organizava as festas de aniversário da minha mãe, comprava os presentes em nome de todos e depois ouvia Tiago levar o crédito pela surpresa maravilhosa. Quando o computador da minha mãe quebrava ou ela precisava resolver alguma burocracia online, era o meu nome que ela discava. Porque Tiago não tem paciência para essas coisas. Eu era a gerente de projetos não remunerada da minha família, a administradora de crises, a provedora de soluções. Cada sim que eu dizia, na esperança de comprar um pouco de afeto, era apenas mais uma confirmação para eles de que meu tempo, meu dinheiro e minha energia eram recursos ilimitados e à disposição. Eles não me viam como uma pessoa, mas como uma infraestrutura. E assim, ao longo dos anos, a esperança foi se erodindo, camada por camada, como uma rocha sob o gotejar constante da indiferença. Cada favor não reconhecido, cada sacrifício ignorado, cada comparação velada com a vida mais fácil do meu irmão, tudo isso foi minando a minha vontade de agradar. O que eles não entendiam é que não era sobre o dinheiro ou o tempo em si. Era sobre o que a ausência de reciprocidade significava. Significava que meu amor era incondicional, mas o deles era condicional à minha utilidade. Significava que meu valor não era inerente, mas transacional. De pé naquela sala, ouvindo a risada deles ecoar, todas essas memórias se alinharam como peças de um quebra-cabeça, formando a imagem clara e dolorosa da minha função naquela família. Aquele pedido para eu ser babá não foi um pedido. Foi a reafirmação final do meu lugar. E foi ali que a terra, exaurida de tanto nutrir, decidiu que não daria mais frutos. Enquanto eu subia a escada para o meu antigo quarto, cada degrau parecia um mergulho mais fundo em um poço de memórias e obrigações. Minhas pernas pesavam, não pelo cansaço da viagem, mas pelo fardo de 35 anos sendo a filha funcional, a engrenagem confiável que mantinha a máquina familiar funcionando sem ruídos. Lá embaixo, eu ouvia o som crescente da animação deles. As vozes da minha mãe, do meu irmão e da minha cunhada se misturavam em uma melodia de planejamento e excitação, discutindo o cardápio do resort, as atividades para as crianças, a massagem relaxante que Juliana tanto queria fazer. Minha existência já havia sido esquecida. Meu sim era tão garantido que eles já estavam vivendo o futuro que a minha servidão lhes proporcionaria. Eu era o meio, não o fim. A ferramenta, não a pessoa. E o som da felicidade deles, construída sobre a minha resignação, era como vidro moído sendo esfregado na minha alma. Fechei a porta do quarto e o silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Olhei para a minha mala, ainda fechada, um símbolo da minha condição de visitante temporária, de peça transitória. A primeira onda de conflito me atingiu com força total. Uma voz, a voz da boa filha, que fui condicionada a ser, sussurrava em pânico. Não faça isso, Sarah. É só por alguns dias. Não estrague o Natal. Eles são sua família. Essa voz era uma especialista em chantagem emocional, mestra em me fazer sentir culpada por querer o mínimo. Respeito. Ela me lembrava de todas as vezes que engoli o choro para manter a paz, de todos os natais em que meu único presente foi a ausência de conflito, comprada com meu silêncio e minha concordância. A tentação de simplesmente desfazer a mala, aceitar meu destino e evitar o confronto era imensa.
uma força gravitacional que me puxava de volta para o papel que eu conhecia tão bem. Mas outra voz, mais fraca, mais antiga, começou a lutar para ser ouvida. Era a voz da menina que nunca teve seus desejos atendidos, da jovem que pagou a própria faculdade enquanto o irmão ganhava um carro, da mulher que transferiu a 15 reais, 000 para um telhado e viu o dinheiro se transformar em pó e esquecimento. Essa voz me fez olhar ao redor do quarto. Os pôsteres antigos na parede, os livros que eu amava, as provas de uma identidade que foi sistematicamente apagada para dar lugar à resolvedora de problemas. Cada objeto era um testemunho silencioso da minha anulação. O conflito interno era uma guerra civil. De um lado, o medo paralisante da rejeição, da acusação de ser egoísta, de cortar o último fio de esperança de um dia pertencer àquela família. Do outro, a percepção nauseante de que a paz que eu tanto me esforçava para manter não era paz, era a tranquilidade deles às minhas custas. A pressão aumentou quando minha mãe bateu de leve na porta. Filha, está tudo bem aí? Não demora muito. Queremos te contar os detalhes do resort antes de começarmos a arrumar nossas malas. A voz dela era casual, quase doce, mas a mensagem era clara. Apresse-se em aceitar seu papel para que possamos seguir com nossos planos. Aquela batida na porta foi como um martelo na estrutura frágil do meu autocontrole. Eles não me davam nem o espaço para processar a ordem. A expectativa era de obediência imediata e grata. A pressão não era mais apenas interna. Ela estava literalmente do outro lado da porta, esperando para me consumir. Eu me sentia encurralada, um animal acuado em uma jaula, cujas grades eram feitas de amor condicional e culpa. O ar ficou rarefeito. Respirar se tornou um ato consciente e difícil. Foi nesse momento que o medo da reação deles começou a parecer menor do que o horror de continuar vivendo daquela forma. Eu imaginei a cena. Eu, cuidando dos meus sobrinhos, vendo as fotos deles no resort pelas redes sociais, sorrindo, felizes, a minha ausência não sendo sequer notada, exceto pela conveniência que ela proporcionava. Eu me vi envelhecendo nesse papel, sempre à disposição, sempre a segunda opção, a rede de segurança que nunca tinha sua própria segurança. A dor dessa visão futura foi mais afiada do que qualquer palavra que eles pudessem me dirigir no presente. As acusações de ingrata e egoísta que eu tanto temia de repente soaram como elogios. Sim, eu seria egoísta. Egoísta com meu tempo, com minha energia, com minha sanidade. Egoísta com a única vida que eu tinha para viver. A crença limitante que me acorrentou por toda a vida, se eu disser não, serei eu a pessoa que está estragando tudo, finalmente se quebrou. A verdade me atingiu com a força de uma revelação. Nada que eu pudesse fazer estragaria aquela família, porque ela já estava fundamentalmente quebrada. Uma família saudável não funciona com base na exploração silenciosa de um de seus membros. Uma família funcional não delega responsabilidades como se fossem sentenças. Eu não estava estragando o Natal deles. Eu estava me recusando a ser o sacrifício que o tornava possível. O peso que eu sentia nos ombros não era o da responsabilidade familiar. Era o peso morto de uma relação unilateral. Ficar passiva não era mais uma opção para manter a paz. Era uma sentença de morte para a minha autoestima. A transformação da dor em clareza gélida, que havia começado na sala, se completou ali, no silêncio do meu quarto. A raiva e a mágoa se solidificaram em uma resolução fria e inabalável. O conflito interno cessou. Não havia mais debate. Havia apenas um caminho a seguir. Um caminho que se afastava daquela casa, daquelas expectativas, daquela versão de mim que eles criaram e da qual se alimentaram por tanto tempo. A decisão não foi barulhenta. Não veio com lágrimas ou gritos. Foi um clique silencioso. A peça final de um quebra-cabeça se encaixando, revelando uma imagem que eu não podia mais ignorar. Eu não ia dar meia volta e ir embora com raiva. Eu ia sair pela porta da frente, com a calma de quem finalmente entendeu as regras do jogo e decidiu parar de jogar. A passividade não era mais uma opção. Permanecer ali seria uma traição a mim mesma, a maior de todas. O medo não desapareceu, mas ele mudou de lugar.
O medo de confrontá-los foi substituído pelo pavor de me tornar uma versão amarga e ressentida de mim mesma, definhando a sombra das necessidades deles. Eu entendi que o verdadeiro ato de amor próprio seria, paradoxalmente, o ato que eles interpretariam como o mais egoísta de todos. Chega um ponto em que a linha entre se sacrificar pela família e se anular completamente se torna visível demais para ser ignorada. Imagino que muitos de vocês já estiveram diante dessa mesma linha, sentindo o abismo de um lado e a libertação do outro. Se esta história está tocando em algo real para você, permaneça comigo, pois o que acontece depois que essa linha é cruzada define tudo. O sorriso de deboche do meu irmão e o aceno de cabeça da minha mãe, um gesto de aprovação cúmplice, não me causaram dor. Pelo menos não a dor familiar e maçante a qual eu estava acostumada. Aquela que se aloja no estômago e sussurra que você não é boa o suficiente. O que senti foi algo diferente. Foi o clique seco de uma peça se encaixando no lugar. O som de uma fechadura se abrindo por dentro. Naquele milissegundo, a névoa de 35 anos de esperança se dissipou. E eu os vi pela primeira vez com uma clareza absoluta, quase cirúrgica. Eles não eram minha família em um sentido emocional. Eram um sistema. Um ecossistema fechado onde eu era o recurso natural, explorado de forma contínua e sem qualquer consideração pela sua finitude. A salvadora da pátria não era um apelido carinhoso. Era uma descrição de cargo, uma função que eles haviam me designado sem nunca me perguntar se eu a queria. E ali, de pé na sala deles, eu pedi demissão. Silenciosamente. A esperança de ser amada por quem eu era, e não pelo que eu podia fornecer, morreu de forma rápida e indolor. Foi um alívio, na verdade. Libertar-se de uma esperança que só te trouxe sofrimento é como largar uma mala pesada que você nem sabia que estava carregando. Por toda a minha vida, eu operei sob a ilusão de que cada sacrifício, cada favor, cada real transferido era um depósito em uma conta emocional que um dia seria paga com juros de afeto e reconhecimento. Naquele momento, eu entendi que a conta não existia. Eu estava apenas jogando meu dinheiro, meu tempo e minha energia em um poço sem fundo. A libertação veio com essa constatação. Eu não devia nada a eles. Meu amor incondicional havia sido recebido com uma utilidade condicional. E o contrato, que eu nem sabia que tinha assinado, estava sendo unilateralmente rescindido. O sorriso que dei de volta para eles foi o meu aviso prévio. Meu rosto se moldou em um sorriso calmo, uma máscara de serenidade que era a antítese da revolução que acontecia dentro de mim. Era a primeira vez que eu agia com estratégia em vez de reação. Eles esperavam minha resignação, talvez um suspiro cansado, mas um sim no final. O que eu lhes dei foi uma concordância superficial que serviu como um escudo, me dando o tempo e o espaço necessários para planejar meu próximo movimento. A dignidade pessoal, um conceito que eu havia sacrificado tantas vezes no altar do dever familiar, de repente se tornou a única moeda que importava. E eu percebi que era rica nela, pois tudo o que precisava fazer era parar de distribuí-la de graça. O valor do meu tempo, do meu descanso, do meu bem-estar. Eles haviam se tornado incalculáveis, e minha família, com sua mentalidade extrativista, não tinha como pagar por eles. A falência deles era emocional, e eu estava fechando minha linha de crédito. A transição da mágoa para a lógica foi imediata. Meu cérebro, treinado para gerenciar projetos complexos no meu trabalho, assumiu o controle. A situação deixou de ser um drama familiar e se tornou um problema com variáveis claras e um objetivo definido. Minha extração daquele ambiente com o mínimo de dano colateral para mim e o máximo de impacto para eles. A pergunta mudou de por que eles fazem isso comigo? Para qual é a maneira mais eficiente de encerrar minha participação neste sistema? A emoção, que antes me paralisava, agora era apenas um dado na equação, um lembrete do custo de não agir. A frieza que me envolveu não era ausência de sentimento, mas a presença avassaladora de um único sentimento, o instinto de autopreservação. Eu não precisava que eles entendessem. Eu só precisava que eles lidassem com as consequências da minha ausência.
Enquanto subia as escadas para o meu antigo quarto, a mente já trabalhava nas fases do plano. Confrontá-los ali, na sala, seria um erro tático. Daria a eles a chance de transformar a situação em um espetáculo de chantagem emocional, com minha mãe se fazendo de vítima e meu irmão me acusando de egoísmo. Eles eram mestres nesse jogo e eu sempre perdia. A única maneira de vencer era não jogar. A estratégia correta seria a retirada silenciosa e factual. Nenhuma discussão, nenhuma justificativa. Apenas uma ação clara, limpa e irreversível. Eu não iria fugir. Eu iria me retirar. A diferença era fundamental. Fugir é um ato de medo. Retirar-se é um ato de poder. Eu removeria a peça central que permitia que o plano deles funcionasse e os deixaria sozinhos no tabuleiro, forçados a encarar o jogo que eles mesmos criaram. Ao fechar a porta do quarto, o som da alegria deles planejando a viagem pareceu distante, vindo de outro mundo. Um mundo ao qual eu não pertencia mais. A decisão estava tomada, sólida como rocha. Não havia mais conflito interno. Não havia mais a voz da boa filha me implorando para reconsiderar. Aquela voz havia sido silenciada pela clareza brutal da verdade. Eu sentia uma calma profunda, a tranquilidade de quem finalmente escolheu a si mesma. Olhei para a minha mala, ainda intacta no chão. Eu não a descompactaria. Ela era meu símbolo de trânsito, de passagem. Eu vim para uma visita, e era exatamente isso que eu faria. Uma visita muito, muito curta. O plano estava formado. A execução seria simples, direta e final. Eles queriam uma salvadora. O que não sabiam é que, para me salvar, eu precisaria deixá-los afundar. A decisão de não confrontá-los imediatamente foi a primeira manobra tática em uma guerra que eu nem sabia que estava prestes a declarar. Subi as escadas, sentindo os olhares deles nas minhas costas, uma mistura de alívio e indiferença. Eles tinham o que queriam, ou pelo menos pensavam que tinham. Cada degrau rangia sob meus pés, um som que ecoava a fratura que acabara de acontecer dentro de mim. A porta do meu antigo quarto se fechou com um clique suave, me isolando do som da celebração deles no andar de baixo. O cheiro de guardado e naftalina me atingiu, um perfume de uma vida que não era mais minha. Olhei para a minha mala, intacta, uma cápsula do tempo da minha ingenuidade de 4 horas atrás. O plano não nasceu de um surto de raiva, mas de uma clareza congelante. A emoção havia se tornado combustível, e meu cérebro, a máquina que iria usá-lo para me tirar dali. A primeira regra da minha nova vida era nunca mais tomar decisões baseadas na esperança de que eles mudassem. O primeiro passo foi concreto, digital e silencioso. Sentei na beirada da cama, o colchão afundando sob o peso de uma decisão de décadas, e peguei meu celular. O sinal de Wi-Fi da casa deles, que tantas vezes usei para resolver problemas burocráticos para a minha mãe, agora seria a ferramenta da minha libertação. Abri o aplicativo de reservas, meus dedos movendo-se com uma precisão que contrastava com o tremor que eu sentia por dentro. A busca foi rápida. Hotéis perto de mim. Ignorei as pousadas charmosas e os resorts caros. Eu não estava procurando luxo. Estava procurando um santuário, um território neutro. Encontrei um hotel executivo, impessoal e eficiente, a 10 minutos de carro dali. O quarto era padrão, sem personalidade, perfeito. Inseri os dados do meu cartão de crédito, o mesmo cartão que já havia pago por tantas emergências familiares. A confirmação apareceu na tela em segundos. Reserva confirmada. Check-in a partir das 14 horas. Um quarto em meu nome. Um espaço que era só meu. Foi o primeiro centímetro de liberdade que comprei em anos. Enquanto a confirmação da reserva chegava ao meu e-mail, uma calma estranha tomou conta de mim. A adrenalina da decisão deu lugar a um foco metódico. O plano precisava de tempo para se assentar, tanto em mim quanto na situação. Eles precisavam estar totalmente imersos em seus próprios planos, em sua própria bolha de autossatisfação, para que a minha ação tivesse o impacto máximo. Eu não iria simplesmente desaparecer. Eu faria um anúncio, uma declaração formal de independência. Passei os 15 minutos seguintes no silêncio do quarto, ensaiando mentalmente o que diria.
Não seria um discurso nem um desabafo. Seria uma notificação. Curta, objetiva, inquestionável. Preciso avisar sobre uma mudança de planos. Eu não vou ficar com as crianças. Vim para descansar, não para trabalhar. Cada frase foi lapidada na minha mente, despojada de qualquer emoção que pudesse ser usada contra mim. Eu não daria a eles a munição da minha dor ou da minha raiva. Eu lhes daria apenas fatos, a minha verdade, apresentada como um relatório final de projeto. Levantei-me e caminhei até o espelho. A mulher que me encarou de volta parecia diferente. Havia uma dureza em seu olhar que eu não reconhecia. A expressão de alguém que havia cruzado uma linha invisível e não tinha intenção de voltar. Respirei fundo, não para me acalmar, mas para me firmar. O som das risadas e da conversa animada subia pelo assoalho, o ruído de fundo da minha transformação. Eles estavam discutindo qual vinho levariam para o resort. A trivialidade daquilo, a completa ausência de qualquer consideração por mim, foi a última confirmação de que eu estava fazendo a coisa certa. Eu não estava destruindo uma família. Eu estava simplesmente me retirando de um arranjo comercial onde eu era a única parte que não lucrava. Peguei minha bolsa. Conferi se meu celular e minha carteira estavam dentro. A mala permaneceria ali, no canto, como uma prova silenciosa de que minha intenção de ficar nunca foi totalmente concretizada. Descer as escadas foi como caminhar para um palco. Meus passos eram deliberadamente lentos e silenciosos. Eu não queria anunciá-los com barulho. Queria que minha presença se materializasse no meio da sala, uma interrupção calma e inevitável. Eles estavam reunidos ao redor da mesa de centro, com um tablet mostrando fotos do resort. Minha mãe apontava para a área da piscina, os olhos brilhando. Tiago e Juliana sorriam, já se imaginando lá. Por um segundo, eles não me notaram. Eu era, como sempre, parte da mobília. Fiquei parada por um instante, observando a cena. Era a imagem perfeita de uma família feliz. Uma fotografia cuidadosamente editada para remover o elemento de suporte que a tornava possível. E naquele momento, senti um luto rápido e agudo. Não por perdê-los, mas por nunca tê-los tido de verdade. A dor durou um segundo, e depois se foi, substituída pela resolução fria do meu propósito. Mãe, eu disse. Minha voz saiu estável, num tom que eu mesma mal reconheci. Era a minha voz de gerente de projetos. A voz que eu usava para comunicar decisões difíceis para equipes inteiras. As 3 cabeças se viraram na minha direção. O sorriso no rosto da minha mãe congelou, substituído por uma expressão de leve impaciência, como se eu estivesse interrompendo algo importante. Já tomou seu banho, filha? Queríamos te mostrar as fotos. Ela começou, mas eu a interrompi, não com grosseria, mas com a força tranquila de quem detém a palavra. Antes de vocês irem, continuei, mantendo o contato visual com ela, mas falando para todos. Preciso avisar sobre uma mudança de planos. A frase pairou no ar, carregada de um peso que eles começaram a sentir. O ambiente mudou instantaneamente. A leveza evaporou, dando lugar a uma tensão confusa. Tiago franziu a testa, seu sorriso de deboche desaparecendo. Continuei antes que o choque pudesse se transformar em perguntas ou acusações. Eu não vou ficar com as crianças. As palavras saíram limpas, sem hesitação. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Eu podia ver os cérebros deles trabalhando, tentando processar uma informação que não se encaixava no roteiro que haviam escrito para mim. Eu vim para o Natal para descansar, não para trabalhar. Com essa frase, eu redefini os termos da minha visita, da minha existência naquela casa. Eu não era um recurso. Eu era uma convidada. E como convidada, eu estava me retirando. Vou dormir em um hotel aqui na cidade hoje à noite e, amanhã de manhã, volto para São Paulo. A sequência de informações era lógica, prática, e não deixava espaço para negociação. Eu não estava pedindo permissão. Eu estava informando meu itinerário. A expressão no rosto da minha mãe passou do choque para a incredulidade e, em seguida, para o início de uma fúria que eu conhecia muito bem. Mas eu não dei tempo para que essa fúria se verbalizasse. No exato momento em que terminei de falar, virei-me,
sem esperar por uma resposta. Caminhei em passos firmes até o corredor onde minha mala me esperava. Cada movimento foi deliberado. Peguei a alça da mala, o plástico frio contra a minha mão, e me dirigi à porta da frente. Eu podia sentir a energia paralisada atrás de mim, a confusão de um sistema que acabara de ter sua peça principal removida sem aviso prévio. Ninguém disse uma palavra. O choque o silenciou de uma forma que qualquer discussão jamais conseguiria. Abri a porta, e o ar fresco da noite entrou. O primeiro sopro de uma nova atmosfera para a minha vida. Pisei para fora, fechei a porta atrás de mim, e o clique da fechadura foi o som mais definitivo que eu já ouvi. Eu não bati a porta. Eu a fechei. Com calma. Com finalidade. Eu estava fora. Dentro do meu carro, com o motor desligado, o silêncio era absoluto. Eu não dei a partida imediatamente. Precisava daquele momento. Olhei para a casa iluminada pelo retrovisor. As luzes de Natal piscavam, alheias ao drama que acabara de se desenrolar. Meu celular, que eu havia colocado no modo silencioso, vibrou no banco do passageiro. 1 vez. 2. 10 vezes. A tela se iluminou com o nome Mãe. Eu não atendi. Apenas observei, como se assistisse a um filme. A vibração do aparelho era a prova de que o impacto havia sido sentido. O sistema estava em pane, tentando restabelecer a conexão com seu recurso perdido. Uma sensação de poder e terror percorreu meu corpo. Poder por ter finalmente assumido o controle. Terror pelo desconhecido que viria a seguir. A liberdade tem um preço, e eu sabia que a cobrança estava apenas começando. É incrível como um único ato de autoafirmação pode desencadear uma tempestade, não é? Se você já sentiu a adrenalina de finalmente impor um limite, fique por aqui, porque a reação que eles tiveram foi ainda mais reveladora do que a ordem que me deram. O silêncio que se seguiu à minha partida foi mais revelador do que qualquer grito. A tempestade de ligações perdidas e mensagens raivosas durou exatamente 2 horas. Depois, nada. Uma semana inteira se passou em um vácuo de comunicação que eu mesma impus. Eu não os bloqueei. Deixei o canal aberto, não por esperança, mas como um ato de poder. Queria que soubessem que eu via as tentativas deles de me alcançar e que eu estava, conscientemente, escolhendo não responder. Passei aqueles dias em um estado de calma vigilante, metade de mim esperando a próxima ofensiva, a outra metade saboreando a paz recém-descoberta de um telefone que não tocava com um pedido na outra linha. Eu trabalhei, saí com amigos, dormi noites inteiras pela primeira vez em anos. A ausência do peso da expectativa deles era física. Eu me sentia mais leve, como se tivesse removido uma armadura que nem sabia que estava usando. A viagem para o resort, como eu soube por uma prima curiosa que me ligou, foi cancelada. A perda dos $2.000 do sinal não reembolsável se tornou o centro de uma amarga troca de acusações entre eles. A culpa, pela primeira vez, não tinha meu endereço. O telefone tocou em uma tarde de quinta-feira, exatamente 1 semana depois do dia em que fui embora. O nome Mãe brilhou na tela. Meu coração não acelerou. Minha respiração não ficou presa na garganta. Senti apenas uma curiosidade fria, a de um cientista observando uma reação química previsível. Eu sabia que aquela ligação viria. A fúria não havia funcionado. A pressão não havia funcionado. Agora, viria a cartada final. A manipulação disfarçada de conciliação. Deixei tocar 3 vezes. Um pequeno ritual para me lembrar de que era eu quem decidia se aquela conversa aconteceria ou não. Finalmente atendi. Alô, eu disse. A voz neutra, desprovida da ansiedade que sempre marcara nossas conversas. Do outro lado da linha, um silêncio calculado, seguido por um suspiro ensaiado, o som de uma mártir se preparando para perdoar um pecado que ela mesma provocou. A peça estava prestes a começar. E eu, pela primeira vez, não estava no papel da coadjuvante culpada, mas na cadeira da diretora. Filha. A voz da minha mãe soou macia, quase um sussurro, carregada de uma falsa fragilidade que em outros tempos teria ativado todos os meus instintos de proteção. Como você está? A pergunta era uma armadilha.
Um convite para que eu baixasse a guarda e voltasse ao padrão de sempre. Estou bem, mãe. E você? Respondi, mantendo o tom polido e impessoal de uma chamada de negócios. Ela ignorou minha pergunta. Olha, Sarah, eu sei que as coisas ficaram tensas. Estávamos todos cansados. A viagem, o estresse. Não queríamos dizer aquilo daquele jeito. As palavras saíam como um roteiro decorado. Cada sílaba projetada para minimizar a ofensa, para transformar uma ordem calculada em um deslize momentâneo. Estamos com saudades de você. A casa está tão vazia. Era a jogada clássica. Apelar para a emoção, para a culpa, para a ilusão de uma união familiar que só existia em sua imaginação conveniente. Ela não estava pedindo desculpas. Estava me oferecendo uma chance de esquecer e voltar a ser útil. Foi então que eu a interrompi, não com raiva, mas com a precisão de um bisturi. Não, mãe, eu disse, e a calma na minha voz pareceu surpreendê-la, desarmando seu próximo movimento. Vocês queriam dizer exatamente aquilo, e daquele jeito. Vocês pensam assim há anos, a única diferença é que desta vez, vocês disseram em voz alta. O silêncio do outro lado foi profundo. Continuei, expondo a lógica por trás da minha decisão, transformando o drama emocional deles em uma análise de fatos. O problema não foi vocês pedirem um favor. Se tivessem me ligado uma semana antes e perguntado se eu poderia ajudar, teríamos tido uma conversa. O problema foi dar uma ordem. A minha chegada não era um desejo. Era uma peça logística no plano de vocês. Eu não fui convidada para o Natal. Fui convocada para um trabalho não remunerado. Essa é toda a diferença. Cada palavra era um tijolo, construindo um muro inexpugnável entre a minha nova realidade e as velhas manipulações dela. Eu não estava mais discutindo sentimentos. Estava estabelecendo os fatos irrefutáveis da situação. A reação dela foi o som da derrota. Não houve gritos, não houve choro, não houve mais tentativas de chantagem. Houve apenas um balbuciar confuso. Mas nós somos uma família. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. A frase soando oca. Um último eco de um argumento que havia perdido todo o seu poder. A transferência de controle foi concluída naquele instante. O poder dela sobre mim sempre residiu na minha esperança e na minha culpa. Ao remover esses dois elementos da equação, eu a deixei desarmada. Ela não sabia como interagir comigo como uma igual, como uma adulta com limites e autonomia. Ela só sabia lidar com a filha recurso. E como esse recurso não estava mais disponível, a conversa morreu. Preciso ir agora, mãe. Tenha uma boa noite, eu disse. E desliguei antes que ela pudesse responder. O clique do encerramento da chamada foi definitivo. A barreira não era mais apenas uma linha no chão. Era uma fortaleza. A validação externa, a prova irrefutável de que minha percepção não era um exagero, veio 2 dias depois, e não por minhas mãos. Veio do meu irmão. Em um acesso de raiva e frustração, Tiago postou uma mensagem no grupo da família no WhatsApp, um espaço que incluía tios, tias e primos. A mensagem era uma foto. A tela de um e-mail confirmando o cancelamento da reserva no resort e a perda do sinal de 2.000 hours. Acima da imagem, uma legenda passivo-agressiva. Só para deixar todo mundo a par do nosso Natal maravilhoso. Obrigado a Sarah por estragar o fim de ano que planejamos por meses. Ele achou que estava me expondo como a vilã da história, que receberia a simpatia da família. Ele não poderia estar mais enganado. O tiro saiu pela culatra de uma forma espetacular. Aquele post não provou que eu era egoísta. Ele provou, sem sombra de dúvida, que o plano deles era real, que minha presença era condicional à minha servidão, e que a viagem deles dependia da minha exploração. O efeito foi imediato. O que Tiago pretendia ser um tribunal contra mim se tornou uma exposição involuntária da dinâmica tóxica da nossa família. O telefone do meu tio, irmão da minha mãe, tocou para mim minutos depois. Sarah, o que é isso que o Tiago postou? Vocês iam viajar e deixar você de babá? Achei que era uma reunião de família. As perguntas começaram a surgir de todos os lados. Primos me mandando mensagens de apoio. Tias ligando para a minha mãe para entender a história.
A narrativa que eles tentaram construir, a da filha ingrata que estragou o Natal, desmoronou sob o peso da própria evidência que forneceram. Eu não precisei dizer uma palavra para me defender. Meu irmão, em sua fúria cega, se tornou minha testemunha mais eloquente. O poder de controlar a história foi transferido para mim, não porque eu a gritei mais alto, mas porque os fatos, expostos por eles mesmos, estavam do meu lado. A justiça não veio de um confronto dramático, mas da simples e inevitável luz da verdade. A poeira baixou, mas não da forma que se vê nos filmes, com uma grande explosão seguida de um silêncio dramático. Foi mais como a poeira de uma casa abandonada, que simplesmente assenta com o tempo, revelando a forma das coisas como elas realmente são. O silêncio que veio da parte deles não era um vazio doloroso, mas um espaço que eu pude finalmente preencher comigo mesma. Nas primeiras semanas, eu ainda sentia o fantasma do meu celular vibrando no bolso, uma reação condicionada a décadas de prontidão, mas o telefone não tocava. As mensagens de ódio cessaram. A ausência deles se tornou a minha presença. Perdi a obrigação de comparecer aos almoços de domingo, as ligações de emergência, o peso constante de ser a rede de segurança de todos. Perdi o título de salvadora da pátria. E ao perdê-lo, percebi que nunca foi um elogio, mas uma sentença. A família que eu passei a vida inteira tentando agradar desapareceu no momento em que parei de ser útil. E a paz que encontrei nesse vácuo foi a prova definitiva de que eu não perdi nada de valor real. O luto que senti não foi por eles, mas pela versão de mim que se contentava com migalhas. Chorei pela mulher que acreditava que o amor precisava ser comprado com sacrifícios, que via a própria exaustão como uma medalha de honra. A verdade é que eu não perdi uma família. Eu me libertei de um contrato unilateral onde eu fornecia todo o capital, emocional, financeiro e temporal, em troca de um lugar à mesa que nunca foi verdadeiramente meu. A ilusão que se desfez foi a mais pesada de todas, a de que um dia eles me veriam. Eles nunca me viram. Viam uma função, uma ferramenta, uma solução ambulante para os problemas que eles mesmos criavam. A casa que ajudei a sustentar, o carro do meu irmão que foi indiretamente financiado pelo meu suor, tudo isso eram apenas transações. E quando me recusei a fazer a próxima, o sistema inteiro entrou em colapso. Isso não me tornou uma destruidora de lares. Apenas revelou que a casa já estava em ruínas, e eu era o único pilar que ainda a mantinha de pé. O que eu ganhei em troca foi imensurável. Ganhei manhãs de sábado sem a ansiedade de uma ligação inesperada. Ganhei a liberdade de gastar meu próprio dinheiro em um curso, em uma viagem, em algo para mim, sem sentir a culpa de que aquele recurso poderia ser melhor aproveitado por eles. Ganhei o direito de estar cansada, de dizer não posso, de priorizar minha própria paz sem precisar apresentar um atestado médico como justificativa. O respeito próprio deixou de ser um conceito abstrato e se tornou uma prática diária. É algo que se manifesta em pequenas coisas. Em não atender uma ligação de número desconhecido com o coração na mão, em planejar meu futuro sem incluir as possíveis emergências deles nos meus cálculos, em me olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está ali, não pela sua utilidade para os outros, mas pelo seu valor inerente. Eu não me tornei uma pessoa mais dura ou fria. Eu me tornei uma pessoa inteira. Hoje, eu entendo que impor um limite não é um ato de guerra, mas um ato de demarcação. Você não constrói uma cerca para atacar seus vizinhos, mas para dizer onde seu terreno começa. Minha família não foi destruída pela minha decisão. Ela foi apenas forçada a viver dentro de seus próprios limites, sem poder mais invadir os meus. A paz que tenho agora não é a ausência de conflito, mas a presença de dignidade. Não sei se eles aprenderam alguma coisa, e, para ser sincera, já não me importa. A lição mais importante foi a que eu aprendi. Meu valor não está na minha capacidade de salvar os outros, mas na minha coragem de salvar a mim mesma. E essa salvação não exigiu um grande confronto, apenas um passo calmo para fora da porta, fechando-a suavemente atrás de mim, deixando o caos do lado de dentro, onde ele sempre pertenceu.